Então, vamos lá começar a maquiagem. Vai ser aquela maquiagem que vocês sempre pediram pra mim, que é a maquiagem mais natural, a maquiagem coreana, só utilizando produtinhos nacionais. Então, é isso que eu vou fazer com vocês hoje. Então, só lembrando que eu já tô com a pele bem hidratada, tá com todo o skincare, até o protetor solar. E eu tô com um monte de espinha, como vocês podem ver, até um terceiro olho eu tenho hoje. Mas tá tudo bem, né? Acontece. E pra começar, agora eu vou começar hidratando a minha pele, mas na verdade não é um hidratando, né? Na verdade é dar um glow, porque a gente sabe que pele coreana, a gente sempre gosta de um glow, né? Então eu vou começar com esse produtinho aqui da Oceane, que ele é um iluminador facial. E eu só vou aplicar em alguns pontos principais do rosto, tá? Em algumas áreas, assim, que eu acho primordial pra deixar aquela pele mais com aspecto glow. Ou também você pode usar a opção de misturar esse hidratante iluminador junto com o CC Cream, tá bom? Ou base do seu gosto e tudo mais. Mas no meu caso eu vou aplicar separadamente. Vou pegar esse pincel aqui, ó, de língua de gato. E vou aplicar nos pontos mais altos, dando batidinhas, porque como vocês sabem, eu gosto muito de dar batidinhas na hora que eu me maquio, em vez de ir já espalhando, porque eu sinto que eu não tiro o produto de baixo. Eu posso estar errada, mas isso é do meu gosto pessoal, lembrando que tudo aqui é do meu gosto pessoal e não porque, né, cada um tem que se adequar à maneira mais fácil para conseguir se maquiar de uma forma que fique confortável para você mesmo. Então, ó, eu aplico exatamente nessas áreas aqui, mais altas do rosto. Vou aplicar também um pouco no centro do nariz, pra vocês verem que é um iluminador bem sutil, mas fica bem bonito. E sem contar que dá esse glow de pele acordei, sabe, bela assim. Gosto bastante. Então, ó, já tô aplicando aqui. E o restante do excesso, passo um pouquinho aqui na testa. Terminado, vou usar o BT Blur nessas áreas aqui do nariz, onde eu tenho um pouquinho de poros mais abertos. BT Blur da Bruna Tavares, esse aqui, ó, tá bom? Que ele é um primerzinho, que ele ajuda a amenizar os poros. E aí eu comprei pra testar, vou pegar com uma espátulazinha. E aí eu passo realmente nas áreas onde eu sei que eu tenho os poros um pouquinho mais evidentes, né? Que no caso é o nariz. Que normalmente, poros evidentes, normalmente quem costuma ter mais são pessoas que têm a pele mais oleosa, né? No meu caso, como eu tenho a pele bem oleosa, realmente os poros eles sempre ficam bem evidentes, que é uma coisa que sempre me incomodou muito, mas eu aprendi a aceitar. Então, hoje em dia eu não uso primer sempre. Eu tento dar uma mesclada entre não usar e usar de vez em quando pra fazer conteúdo pra vocês, né? Mas não é um produto assim que, nossa, eu sempre preciso ter ele na minha maquiagem, porque faz, entendeu? Eu aprendi a aceitar que, gente, a gente tem poros abertos. E é assim, né? Não tem muito o que fazer. Então, passei o primer com o mesmo pincel do iluminador, tá bom? E agora vamos pra base. Vou aplicar esse CC Cream da Oceane. Não liguem minha unha, que tá horrorosa. E aí, ó, vou aplicar aqui, ó, no dorso da mão, e ele é assim, ele é branco, só que quando você aplicar no rosto, ele vai dando uma corzinha. Por que que eu gosto do CC Cream? Porque ele é muito levinho, ele não fica pesado, tá? Então, eu vou usar esse pincel aqui, da Macrylan, ele não fica pesado e é isso que me faz, assim, gostar bastante desse produto, ó. Você tá vendo? Você vai espalhando, ele vai ficando a tonalidade da pele, porém uma pele bem levinha, não vai pesar. E é isso que eu quero entregar, né? Então, ó, vou com a esponjinha, ó, dando batidinhas. E aí eu consigo essa cobertura mais levinha. Ó, e fica bem bonito. E mesmo assim, ah, mas Cindy, eu quero uma cobertura mais alta. Você pode também usar uma cobertura mais alta, porém eu vou deixar essa cobertura um pouco mais alta na hora de eu passar o corretivo, tá? Eu gosto sempre também da pele mais leve, principalmente agora que tá quente. Pra mim, a pele mais levinha, ela funciona melhor. Porque eu transpiro muito também e a pele mais pesada, eu sinto que ela pesa e sei lá. E vocês sabem que eu não gosto hoje em dia da pele muito rebocada. Sempre gostei da pele muito mais natural, que é o estilo bem coreano, né? E eu sinto, e esse CC Cream realmente, ele é bem próximo do que os produtos coreanos oferecem. Principal de cobertura ou acabamento mais suave, tá? Então, ó, vamos aqui. Fica bem bonito, dá pra ver? Olha bastante. Ó, passa aqui no nariz. Depois eu vou com uma esponjinha. Eu uso a esponjinha mesmo pra dar um acabamento mais natural possível. Mas se vocês só quiserem aplicar com o pincel também tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vou aplicar agora aqui na testa direto.
Mas esse creme aqui é muito, muito bom. Eu acho ele bem, bem bom. Ele entrega o que ele oferece mesmo. Mas assim, no caso pra você que gosta de uma cobertura mais suave, tá? Agora, se você gosta da cobertura reboco, esse produto aqui não é pra você. Então, vocês vão procurar um outro produtinho. Mas pra mim, Cindy, eu gosto muito e super recomendo pra quem gosta desse acabamento mais suave, principalmente pra mim, pra pele madura. Ele é um produtinho bem legal, porque ele não marca, ele fica bem suave, sabe? Então, a gente tem que pensar que tudo, principalmente na maquiagem coreana, a gente precisa, né, sempre maquiar de uma maneira que deixe o mais natural possível, e isso ajuda a rejuvenescer, porque um rebocão, ele acaba deixando um aspecto mais de envelhecido, sabe? E não é muito do que eu gosto e do que eu quero passar pra vocês. Mas cada um, né, tem um gosto, e quem sou eu pra falar que eu estou sempre totalmente certa, né? Enfim. Ó, terminei então a base e já vamos pro corretivo. De corretivo, eu vou usar esse também da Oceane, na cor mais clara, tá bom? Que é um corretivo de cushion. Ele é assim, ó. E aí você precisa girar pra ele sair o produto. Eu vou passar exatamente só em algumas áreas que eu realmente preciso. E aí com a esponjinha já diretamente eu vou amenizando. Esse corretivo ele tem um fundo mais rosado, porque ele dá uma ajudada pra neutralizar o roxeado do olho, sabe? Principalmente a gente que é mais oriental, a gente tem uma certa marcação arroxeada, né, abaixo dos olhos, e ele ajuda ao mesmo tempo a dar uma cobertura, ele ajuda também a neutralizar. Passei aqui, aí só nessas áreas aqui, ó, eu vou dar uma amenizada porque as espinhas estão grandes. Então, apliquei o produtinho aqui. Tá? Eu usei esse corretivo, na verdade, só pra neutralizar o tom da pele, tá? E não pra iluminar. Se você quiser também aplicar um corretivo mais claro pra dar uma iluminada, você também pode. Mas eu já finalizei exatamente assim. Eu vou fazer a sobrancelha e já volto. Já volto. Voltando, gente, já com a sobrancelha pronta, vamos começar a maquiagem. Na verdade, eu pensei em muitas opções, só que no final eu não decidi qual que eu vou fazer, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou começar aplicando um primer e depois a gente vai decidindo, tá bom? Eu vou aplicar um da Bruna Tavares, é esse aqui, ó, ele é mais branquinho, mas só pra criar um fundo de sombra e não borrar, né? Porque a gente sabe que pálpebra é uma parte assim que ela é bem oleosa, principalmente no caso a minha, né? Não sei a de vocês. E aí eu gosto sempre de usar um primer pra deixar a sombra mais duradoura até o final do dia. Tô passando esse aqui da Bruna, ele é bem clarinho, mas não tem problema, porque como a gente vai colocar a sombra depois por cima, tá tudo bem. Eu gosto bastante desse, que é uma sombra cremosa, né, que ele, no final você pode usar como primer. Usar também pra fazer cut crease, que funciona super. Mas eu gosto de usar sempre ele pra deixar a minha sombra mais duradoura até o final do dia. E aí eu gosto de dar batidinhas no começo, né, pra centralizar o tom aqui. E aí com o excesso depois eu vou esfumando pra cima. Aplicado então o primer, sombra, eu vou usar essa paletinha da Mariana Saad by Oceane. E vou usar um tom pra criar um fundo de sombra. Vou usar esse Shine aqui, que é um fundo mais rosado, com o mesmo pincel que eu usei o primer. Aí eu vou, ó, centralizando ele bem rente aos cílios. Pigmento ele bem aqui, ó, bem rente aos cílios. Ó. Vou esfumando pra cima. Aí, praticamente, o primer que a gente passou, a sombra cremosa branca, ela simplesmente sumiu. Então, a maquiagem coreana é exatamente isso. A gente sempre usa uma cor mais de transição, só pra dar essa cor, pra ficar bonito, né, no rosto. E depois, quando a gente quiser alongar o olhar, a gente usa só no cantinho, dando uma puxadinha na sombra. Isso a gente pode fazer com qualquer tipo de sombra nacional. Ó, aí fica assim, lindo, maravilhoso. E eu vou aplicar só um pouquinho mais aqui, ó, no centro, esfumando pra cima.
E aí eu finalizo assim. Vou fazer um delineado com sombra, que fica bem mais suave e sutil. Então, eu vou usar esse pincel chanfradinho aqui. Vou usar esse pincel chanfradinho aqui da Class Vogue, ó. Class Vogue. E com esse tom mais marronzado aqui, ó, o que chama Fuji, eu vou fazer um traçadinho do delineado. Isso aqui, o delineado em sombra, serve pra quê? Pra gente fazer até um rascunho, principalmente pra quando você, que não tem experiência nenhuma com maquiagem, ele ajuda a fazer o rascunho do delineador antes de passar o lápis. Mas também pode ser usado apenas sozinho, tá? Como eu tô fazendo uma maquiagem mais levinha, eu vou usar só ele, ó. E seguindo a linha do meu olho mesmo, eu vou meio que subindo ele, ligando essa linha de baixo. Eu vou subindo pra fazer um delineado um pouquinho mais gatinho, ó. E aí, o restante eu vou conectando e vou dando acabamento. Aqui, ó. Gosto sempre de dar batidinhas pra pigmentar bem a cor. Ó, fica bem bonito. O legal de você usar sombra em pó é que pra quem tem o costume de lacrimejar muito, né, no olho, ele ajuda a ficar por mais tempo, porque como ele é pó, é difícil de ele borrar, diferente do cremoso, que quando você passa um cremoso ele borra na hora. Então, isso é uma ideia, uma tática bem legal, uma dica bem legal pra quem tem lacrimeja muito no olho, tá? Aí precisa tomar um cuidado, assim, pra não errar, né? Tem que passar bonitinho, porque se você errar pra consertar é um pouquinho mais difícil. O óleo, ele vai acabar se espalhando, né? Diferente de quando o produto é cremoso. Então, só tomem esse cuidado, porque de resto, ó, o pó é show. Ele fica bem bonito. Então, ó, fiz o meu delineado. E olha como ele já dá uma dimensão diferente no olhar, né? Vou fazer agora o mesmo do outro. E, ó, olhando aqui, ó, eu sigo exatamente essa linha do olho, ó. E faço um puxadinho, tá? E depois eu conecto. Prontinho, os dois olhos prontos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um delineado esfumado, né? Que é uma das coisas que vocês pediram bastante. Então, eu pego com o mesmo pincel chanfrado e aí, ó, eu vou meio que usando um pigmento um pouquinho mais intenso. Tô usando agora o roxo, que é esse, o Rebel. Só pra fazer uma marcação e tentar depois dar uma esfumada. Na verdade, o ideal mesmo é você usar um delineador gatinho e depois, com um pincel chanfrado, pegar a sombra em pó, delineado gatinho, delineado em caneta, tá? E depois pegar uma sombra em pó e esfumar. Mas no meu caso, já que eu já fiz, eu vou pegar esse chai aqui, ó, em cima da sombra que eu já fiz, ó, e eu vou tentar dar uma esfumada aqui, ó. Aí, ó, tô dando uma esfumada. Eu pego o pincel de esfumar, que eu usei aquela hora, só pra criar um acabamento mais bonito, porque a gente sabe que eu não gosto nada de marcação, né? Então, ó, deixo assim, mas dá pra ver claramente a diferença de um delineado esfumado e o outro não. Eu acho bem bonito. Gosto e espero muito que vocês também estejam gostando, mas eu vou esfumando exatamente aqui, ó, onde tá a marcação do puxadinho do gatinho, ó, e aí eu vou esfumando levemente, ó. E aí eu pego o pincel primeiro que eu usei pra cor de transição, ó, e vou tirando a marcação. Como eu sempre falo pra vocês que uma maquiagem bem feita é aquela maquiagem bem esfumada, né? Aí eu vou aplicar essa mesma sombra, que é o Shine, aqui no cantinho inferior externo do olho. Só pra dar um acabamento, criar uma profundidade de leve e ao mesmo tempo ajudar meio que a selar o corretivo nas linhas, né? Porque a gente sabe que as linhas é uma das partes que marca mais, principalmente quando o corretivo é muito cremoso, aí essa sombra ela ajuda a dar uma seladinha de leve. Eu tô usando ele aqui, ó, e vou usar um pouquinho do roxo Rebel também, só aqui, ó, nesse cantinho, só pra dar uma conectada com o gatinho de cima, assim.
E aí, ó, fica bem bonito. Finalizei, então, o olho desse jeito. E vou aplicar um ponto de luz bem aqui no cantinho interno do olho. Só pra dar uma iluminada. Eu vou usar esse amarelinho aqui, dessa paletinha da Ruby Rose, que é essa paletinha aqui, tá? Então, eu vou usar esse, ó, branco. E vou aplicar bem aqui, ó, pra dar uma iluminada de leve. Ó, olha como fica bonito. Aí eu mesmo vou aplicar aqui no cantinho, ó, inferior do olho, bem na parte do Egiosar, pra dar uma iluminada. Ó, fica bem bonito. Aí, finalizei o olho dessa maneira. E vou aproveitar, então, essa sombra aqui. Ah, não, essa não. Vou tacar o glitter da Mariana Saad. Vou usar uma mistura do Ruby com o Rose Quartz. Esses dois aqui, ó, da Mariana Saad com a Oceane. E aí, vou aplicar pra iluminar essa parte aqui, ó. Então, vou fazer uma misturinha entre esse e esse, ó. E aí, com o dedo, ó, eu vou dando batidinhas. Que aí agora tá bem maquiagem a la K-Beauty. E aí fica assim, gente, maravilhoso. E aí o mesmo lado, o mesmo lado não, o outro lado, ó. Tá com um pouquinho desse, depois um pouquinho desse. Dedinho, ó, vou dar uma misturada já. Gente, esse glitter é muito lindo. A Mari arrasou demais. Nossa, é um glitter muito, muito lindo mesmo. Ele vem com tudo e olha, fica muito maravilhoso. Ainda mais pra pessoa que não gosta de glitter como eu, né? Gosto bem pouco. Nem gostei tanto, amei esse glitter. E custo-benefício também muito, muito bom. E aí, ó, finaliza exatamente o olho assim. Tá um olho bem natural, vocês conseguem ver que o brilho, ele vem quando a gente olha pra baixo, né? Agacha o olho não, quando a gente olha pra baixo. E ele fica muito, muito, muito bonito. Vocês podem ver que é um brilho assim que, nossa, a Oceane pode deixar pra sempre, porque ele é bem próximo o glitter da Stila, que eu gosto também bastante. Então, finalizei o olho assim. Não vou colocar cílios, porque, né, vocês sabem que eu tô com extensão agora. Mas a gente vai pro corretivo. De corretivo, eu vou aplicar o Taupe da linha Bruna Tavares, que é esse aqui. Gosto bastante porque ele é mais acinzentado, ele tem um tom mais frio. Então, ele fica bem bonito na pele. Vou aplicar com esse pincel aqui, que é um pincel menorzinho. E eu só vou usar ele mesmo, contorno, só pra dar uma beleza, tá? Eu não gosto daquele contorno muito rebocado, e sim do contorno mais natural de bonita. E eu sinto que esse produto, ele entrega, ele é bem pigmentado, tem uma cor muito, muito boa. Eu achei ele bem legal. Aí, né, pra amenizar um pouquinho o maxilar, a gente aplica aqui. Dá uma afinada. E vamos aplicar também em volta do nariz pra dar uma afinada, né? Vou aplicar aqui, ó. Aqui, afinar. Ó, e aí já deu uma afinada no nariz. Já gostei, amei, tá? E aí depois eu vou vir com o blush da Oceane, que é esse aqui. Eu gosto bastante dele porque ele é muito parecido com o Orgasme da NARS. Eu acho que ele é bem, tipo, entrega aquele rosado com brilho, que eu gosto bastante. Ó, e aí eu vou passar exatamente aqui, quando a gente faz aquele sorrisinho e realça essa maçã do rosto, exatamente aqui, porém subindo na diagonal também pra dar um aspecto de rosto um pouco mais fino. Ó, bem sorrisinho maroto, mas que funciona super. Ó, fica bem lindo, nossa, sério, a pele tá show. E aí, ó, só pra dar um aspecto um pouquinho mais natural, eu venho com a esponjinha da base e só tiro levemente o excesso pra não parecer que eu tô com uma chinelada na cara.
De iluminador, eu vou aplicar esse iluminador cremoso, que é da Ruby Rose, que na verdade é uma paleta que tem um monte de coisa. Mas eu vou aplicar esse iluminador, que na verdade esse aqui é em pó. Então eu vou aplicar aqui, ó, com o dedo mesmo. Nossa, ele é bem pigmentado. E ele pigmentou mais ainda porque eu tô só com a base em creme. E aí, eu nem selei. Então, olha como ele pigmentou, mas nossa, ele é lindo, hein? Nunca tinha testado, mas eu amei. Uau! Só pra ficar mais bonito o acabamento, eu vou pegar a esponjinha da base, ó. E vou dar umas batidinhas só pra ele se juntar aqui e não ficar com aquela cara de pó, entendeu? Nossa, eu amei! Nossa, ficou muito bonita. Gente, olha isso. E aí eu vou aproveitar, vou colocar também aqui um pouquinho no ossinho, ó. Vou aplicar aqui, ó, no centro do nariz pra dar uma empinada. E eu comecei com uma mania de aplicar aqui na ponta do nariz também, que eu achei que fica chique. Arco do cupido, pra gente não esquecer. Gente, olha esse iluminador. Nossa. No queixo. Nossa, sério, acho que eu passei muito. Deixa eu tirar um pouco do nariz. Nossa. Bom, finalizei então a maquiagem assim e só falta o batom. Pra finalizar, vou usar o batom da Oceane, esse aqui, que é um lip tint, batom líquido mate, que tem um tom um pouquinho mais rosado, só que eu só vou, ó, centralizar aqui, ó. Fazendo aquele efeito de boca um pouquinho mais degradê. Aí, como eu sou dessas que gosto do brilho, vou esperar o batom secar e logo em seguida eu vou aplicar esse BT Jelly com brilho, porque a gente gosta de brilho, tudo é brilho. E aí, ó, por fim, finalizo com o BT Jelly aqui, ó. Nossa, é lindo. BT Jelly, essa é a cor Gloss Rosé, tá bom, ó? Gloss Rosé junto com esse tinte da Oceane, ó. Usei primeiro esse no centro e depois finalizei nos lábios com esse. Finalizei minha maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!